bom dia, meu povo. Bora lá pra nossa live? Então vamos. Hoje, dia 27, a gente vai ler Provérbios 27, combinado? Abre já aí sua Bíblia. Peraí que eu vou ter que fechar a porta, peraí, só um minutinho. Voltei, vamos embora. Então abre aí sua Bíblia, seja ela online ou ela física, não importa a versão. Às vezes você lê uma versão que é diferente da minha, vai estar um pouquinho diferente, mas nada que vai impedir você de participar da live e de entender e de estar aberto a aprender com esse Provérbios de hoje, tá bom? Pra quem não sabe, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então é bacana. Eu já fiz isso várias vezes. No dia 1 você lê o Provérbios 1, no dia 2, o 2, o 3, o 3. E aí, hoje, já que hoje é dia 27, a gente vai ler o 27. A gente não tá fazendo ele em ordem certinha. São alguns esporádicos que a gente tá lendo. E hoje a gente vai ler o 27. Então, abre aí a sua Bíblia e bora lá. No 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. A única coisa que a gente tem é o hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não pode ficar sofrendo por causa do passado. Então aqui, não se gabe do dia da manhã. A gente não sabe o que nos aguarda amanhã. Olha a sabedoria desse livro. Então vamos embora. Aí depois no segundo tá assim. No 2, né? 27, 2. Que outros façam elogio a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então que outras pessoas elogiem você e não você mesmo, né? Porque quando a gente se gaba, né? Se elogia, é como se a gente estivesse dando força para quem? Para o nosso ego. E isso não é uma coisa muito bacana de se fazer, né? Agora, quando a gente é elogiado, é muito top. Se bem que elogio e crítica, a gente não pode se deixar emocionar muito nem por um nem por outro, porque ambos vão dar... Como é que fala? Eu não tô sabendo explicar pra vocês, mas enfim, eu vou passar pra frente. E que hoje eu quero focar nisso aqui. Vambora. Aí depois tá assim. 3. 27, 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que duas juntas. A irritação causada por um insensato é mais pesada do que duas juntas. 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Nossa. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Aqui ensina que a gente tem que amar a repreensão, amar ser corrigido, né? Receber, às vezes, alguns tipos de feedbacks ou coisas que a gente para analisar. Eu tô mesmo precisando de fazer esse ajuste? Não tô? No 27, 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Essa versão eu nunca tinha visto. 27, 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Isso que é muito verdade. Quem está satisfeito despreza o mel. Quem tá com a barriga cheia despreza até mel. Mas quem tem fome, até o amargo é doce. Você já chegou em casa que você tava morrendo de fome. Tudo que você comeu tava gostoso, porque você tava morrendo de fome. Até o amargo é doce. Essa aqui foi ótima. 27, 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Assim como a ave que vagueia longe do ninho é o homem que vagueia longe do lar. 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Isso aqui é muito verdade, né? 27 e 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai.
Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. 27:12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Nossa, a pessoa prudente, ela percebe ali a situação de perigo e ela busca o quê? Refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nossa, isso aqui é muito verdade, gente. Que a gente seja mais prudente do que inexperiente, né? Do 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Aí tá com a letrinha A. Um desconhecido. Uma mulher desconhecida. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Aqui sempre bate nessa, que a gente não é bacana a gente ser fiador de ninguém, muito menos de estranhos, né? Então, tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana ou uma mulher desconhecida. No 14 está assim: a bênção dada aos gritos cedos de amanhã, como maldição é recebida. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Não é bacana ser uma esposa briguenta. Como é que eles falam também em outras versões? Rixosa. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. No 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso aqui é muito verdade. A gente é afiado, assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Uma pessoa vai lapidando a outra, né? Principalmente isso daqui é aplicado à vida conjugal, que eu vejo que é muito real. E com convívio com outras pessoas também, né? No 18, quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. A gente nunca perde de tratar bem as pessoas, né? E a gente recebe sim em troca. E é engraçado quando a gente trata bem e a gente constrange, porque às vezes a pessoa tá pensando que a gente vai tratar ela mal. Ela foi, às vezes, mal educada, ou gritou, ou fez alguma coisa, e ela acha que a gente vai entregar na mesma moeda. E quando a gente não paga o mal com o mal, isso é interessante que constrange. Eu já fui constrangida e eu já constrangi. E hoje eu prefiro, eu escolho, né? Na verdade, não pagar o mal com o mal e sim pagar o mal com o bem. Seja que não for devolver na mesma moeda, sabe? Isso faz o teste aí no seu dia a dia pra você ver. Aí depois no 18. Quem cuida de esse aqui é outro. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Nossa, isso aqui é muito verdade. O coração reflete quem somos, e aí tem aquela parte também que fala assim, que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, pode ver, quando alguém tá irritado, tá assim, vomitando um monte de coisa ruim em cima de você, pode saber que o coração dela tá cheio disso. Então, por isso que não vale a pena mesmo pagar na mesma moeda. Não vale a pena você entrar
nesse jogo de vingança, sabe? De querer pagar o mal com o mal. Porque se a pessoa tá desse jeito, ela tá com o coração cheio dessas coisas. Entende? Então, quando a gente entende isso, a gente reage de outra forma. Eu não sei explicar, mas as coisas mudam. E é assim interessante viver desse jeito. Depois tá assim: o Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Eu não sei o que é esse Sheol aqui. Vocês sabem? Tá 20 aqui, eu não sei. B. Sheol e Abandon. Sheol pode ser traduzido por sepultura, profundezas, pó ou morte. É verdade, estava lendo isso aqui em Gênesis. Então, tipo, como se fosse sepultura, né? Sepultura e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Nossa. O 27 e 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Olha. 22. Ainda que você moa o insensato com trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Ainda que você moa o insensato com trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Que interessante. O 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosamente atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Olha só. Esforce para saber como estão as suas ovelhas estão. Dê cuidadosamente atenção aos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Nada garante que toda a riqueza de um vai passar para o outro, né? Vai ser passado de geração em geração. E aqui fala, a riqueza não dura para sempre. Sabe que me lembra aquele que fala assim, construa tesouros nos céus e não na terra, porque na terra aí fala que o tempo corrói, o ladrão pode roubar, mas no céu ninguém pode roubar os tesouros que você constrói no céu. O 25 tá assim: quando o ferro for retirado, peraí que eu perdi. 25. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. O 27. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e a sua família e para sustentar as suas servas. E esse é o 27. E finalizou, porque aí o 28 já começa outro. São 27 versículos nesse capítulo. Qual que foi o que mais mexeu com vocês? Conta aqui pra mim nos comentários. Olha, um que eu gostei bastante foi esse aqui, ó. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. A gente não sabe, a gente só tem o hoje, o agora. A gente não tem o amanhã ainda. Então aqui quando você fala assim, não se gabe do dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem até uma passagem, acho que no Novo Testamento, que fala assim, que aquela parte que fala só eu vou procurar aqui pra mim. Tiago 4:3, para vocês verem. A passagem que eu quero falar aqui. Passagem 4:3. Eu lembrei dessa passagem que fala assim: quando
Parece que não é essa parte. Falei errado, é Tiago 4,13, que tá assim: a incerteza dos planos dos planos humanos. Ouça agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali e ficaremos e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Que assim, não é com a certeza, a gente não sabe o que acontece amanhã. Então, se Deus quiser alguma coisa, tipo, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É essa que é a passagem. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vangloria como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas nessa parte não, até aqui, ó. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, juntando com a parte de provérbios, é a gente ter discernimento, que a gente não sabe o que acontece amanhã. Amanhã, a gente não sabe se a gente vai fazer segundo os nossos planos. Então, uma forma correta que tem aqui em Tiago 4,13 é que a gente falar: se Deus quiser, eu vou tranã. Se Deus quiser, eu vou, sei lá, finalizar esse projeto essa semana. Se Deus quiser, essas coisas. Então, é isso, meu povo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Comenta aqui qual que foi a passagem que mais mexeu com vocês. E é isso, uma segunda abençoada para vocês. Para você que está assistindo depois, deixa aqui seu comentário, fala qual que é o versículo que mais mexeu com você. E se você ainda não participa do Clube do Livro, me chama no direct que eu vou te explicar certinho. A gente vai ler em 6 meses a Bíblia toda, tá bom? Um beijo, boa segunda para vocês e bora lá!